Após realizar o exame físico, né, tradicional, convencional, otorrino, a gente faz o que a gente vai fazer agora, que é a videonasolaringoscopia flexível. Para começar do exame, do nome do exame, né, tem uma série de nomenclaturas que representam praticamente o mesmo exame. Por exemplo, nasofibrolaringoscopia, videonasofibrolaringoscopia. Então, tem uma infinidade, né, de nomenclaturas, de nomes que podem designar esse exame que a gente vai fazer agora, tá? O primeiro passo do exame é o preparo do paciente. Então, o paciente ele é orientado sobre a execução do exame, que é um exame de fácil execução, de rápida execução. A gente costuma colocar um spray anestésico. Esse spray, geralmente, a gente usa sem vasoconstritor, que é um spray de anestésico puro, que é a lidocaína 2%. Em alguns casos, a gente precisa associar um vasoconstritor tópico, mas não costumamos fazer isso de rotina, tá? E colocando esse spray é a primeira etapa da realização desse exame. Então, vamos lá. O spray que a gente utiliza é esse aqui, que é a lidocaína a 2%. Esse spray ele consegue vaporizar bem. Então, a gente coloca na fossa nasal direita, depois na fossa nasal esquerda, nessa posição. Geralmente, 1 a 2 jatos costumam ser suficientes para fazer uma boa anestesia tópica. Tem algumas condições específicas que a gente prefere não usar o anestésico. Por exemplo, se o paciente tem a suspeita de disfagia ou de engasgos com facilidade, não é recomendado que faça esse exame com anestésico, porque você pode tirar a sensibilidade da garganta e simular alguns engasgos ou um acúmulo de saliva a mais naquela região da laringe ou da base da língua, por exemplo, e agravar, digamos assim, o quadro de disfagia, que é de engasgos do paciente. Então, é só uma observação em relação a esse exame que geralmente a gente prefere colocar o anestésico, mas não é exatamente todo paciente que coloca esse tipo de substância para fazer o exame. A realização do exame é feita com um nasofibrolaringoscópio flexível, que é uma câmera flexível, então, especificamente essa câmera aqui, né, ela tem um, uma câmera na ponta, um chip na ponta, né, e consegue, e através dela nós conseguimos imagens com alta qualidade. Isso melhora o refinamento do diagnóstico, tanto da anatomia, da visualização da anatomia do nariz, da rinofaringe e principalmente da laringe e das cordas vocais. Então, com esse equipamento aqui, nós conseguimos realmente imagens excelentes. No momento da execução do exame, nós orientamos e vamos conversando com o paciente ao longo de todo o exame, certo? Inclusive, reforçamos que se em algum momento ele sentir algum desconforto maior, ele vai poder e precisa falar com o médico examinador, comigo, para que a gente vá ajustando o exame de acordo com o nível de tolerância do paciente. Vamos começar? Mantenha a cabeça sempre firme, com o queixo assim mais reto, certo? Então, vamos lá. Nesse momento, né, você consegue visualizar do lado direito um septo, né? Ela tem um pouco de desvio septal. A gente precisa fugir dessa região para deixar o exame menos desconfortável. Inicialmente, nós tentamos passar a câmera através do meato médio. Já visualizamos aqui a estrutura do meato médio, corneto médio aqui. Ela tem um desvio também mais posterior, então muitas vezes isso impede a passagem da câmera. Veja, dá para ver um desvio septal. Se eu prosseguir a câmera nesse sentido, o exame vai ficar muito desconfortável. Então, para visualizar melhor a estrutura, né, e descer através da rinofaringe, é preferível que seja pela outra fossa nasal. Isso vai deixar o exame mais confortável. Através da fossa nasal esquerda, notamos que ela tem um pouco de desvio desse lado também,
certo? Mas bem menor do que do outro lado. Preferência inicialmente é que a gente entre através do meato médio, visualizando todas as estruturas, e aqui já conseguimos visualizar a região da rinofaringe. Então, a estrutura da coana, tubo auditivo aqui do lado direito, é aqui nessa região onde fica a adenoide, a tonsila faríngea, a famosa adenoide fica aqui nessa região que ela não tem nada. Já visualizamos aqui o palato mole, né? E aqui nós podemos pedir para avaliar essa função velofaríngea, né? A função de fechamento do palato mole. Você consegue falar assim, patacá, Pataca, façachá, façachá, fala tss, descendo, olha através da rinofaringe, passar para a orofaringe. Dá para ver aqui, ó, a base da língua, a úvula. Só respira. Já conseguimos identificar aqui a região da epiglote, né, que é essa estrutura mais esbranquiçada que vocês estão vendo bem ao centro. E aqui já são as cordas vocais, certo? E todas as estruturas envolvidas na laringe. Uma prega epiglótica, a litenoide, a região posterior. Dá para ver bem, no caso dessa paciente, que ela tem uma certa laringite posterior, nessa região posterior mais edemaciada, um pouco avermelhada, um pouco de espessamento na região interitenoide e nas cordas vocais. Nesse momento é importante você pedir para o paciente não engolir. Veja que quando ele engole, ele sente muito a câmera. Então, quando a gente vai se aproximando, a gente pede, não engula, não engula, porque se ele engole, vai incomodar a garganta. Puxa o ar pelo nariz, só respira. Agora eu vou pedir para você fazer um I bem longo. Pode engolir a saliva. Vejo que em alguns momentos a câmera pode ficar um pouco embaçada e a gente pede que o paciente faça o movimento de deglutição para limpar a câmera. Fala novamente. Respira. Agora fala. Respira. Agora a gente faz agora o que a gente chama de fonação inspirada. Esse é um momento que muitas vezes o paciente tem uma certa dificuldade para compreender, certo? Mas é como se você puxasse o ar pela boca e faz assim, como se estivesse tomando um susto. Pode ir lá. Engola a saliva mais uma vez. Só respira. Fala novamente. Mais forte. Isso, de novo. Devagar. De novo. Muito bem. Essa é a avaliação inicial da laringe, que costuma resolver, né, costuma dar conta da necessidade da população convencional. Pacientes que têm suspeita de alguns distúrbios neurológicos, a gente pode lançar mão de algumas frases, né, para avaliar melhor o comportamento da laringe como um todo. Repita comigo. Érica tomou suco de pera e amora. Érica tomou suco de pera e amora. Sônia sabe sambar sozinha. Sônia sabe sambar sozinha. Olha lá o avião azul. Olha lá o avião azul. Papai trouxe pipoca quente. Papai trouxe pipoca quente. Minha mãe namorou um anjo. Minha mãe namorou um anjo. Agora é hora de acabar. Agora é hora de acabar. Então, esse protocolo de avaliação a gente só faz quando o paciente tem suspeita de alguma disfunção neurológica, certo? Na rotina, a gente não pede essa avaliação. Se o paciente é cantor, nós podemos fazer ainda uma série de avaliações, né, para conseguir visualizar melhor, entender melhor qual a demanda desse paciente, a demanda vocal desse paciente. Muitas vezes, esse paciente já vem encaminhado numa avaliação com o fonoaudiólogo, que já pede que sejam realizadas durante a execução da videolaringoscopia a execução de alguns procedimentos. Note que a gente está saindo novamente pela fossa nasal esquerda,
Nesse momento, a gente continua avaliando, né, a estrutura do teto, a excesso esfenoidal, um pouco do corneto superior dá para ver ali, ó, né, o corneto médio. A gente pode focar na melhor avaliação da parede lateral da fossa nasal esquerda. E esse de cá é o corneto inferior, isso que a gente vê. Esse corneto inferior o pessoal costuma chamar no popular de carne esponjosa, né? E às vezes até confunde e chama isso de adenóide. Não tem nada a ver com adenóide, tá? Então, foi um exame um pouco mais longo, certo? É um exame demonstrativo, mas no geral, esse tipo de avaliação não costuma passar de 2 minutos. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.